Amantíssimo Pai, criasse os teus filhos e estabelecesse leis. Leis não apenas nos 10 mandamentos, mas leis na natureza, pois o Senhor também está na natureza, foi criada pelo Senhor. O Senhor nos colocou aqui como mordomos para preservarmos essa natureza. E sabemos, Senhor, que as leis da natureza são boas, porém, o uso que se faz delas em nosso corpo, de uma forma inadequada, determina doenças, sofrimento e a morte. A observância, porém, daquilo que estabelecesse na Tua Santa Palavra, permite que possamos viver muitos anos mais. Senhor, a própria Organização Mundial da Saúde diz que, diante do que a ciência disponibiliza para nós hoje, poderíamos estar vivendo 120 anos. E que se não vivemos 120 anos é porque temos erros de conduta, erros de comportamento. A própria Organização Mundial da Saúde diz que aqueles que morrem antes de 73 anos não morreram, suicidaram. Poucos de nós entendem que, fundamentalmente, a saúde e a doença entram pela boca. Por isso, Pai, o meu entusiasmo em fazer a abertura desse programa, e espero que as bênçãos celestiais, que a influência do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, para apreender esses conhecimentos, colocarmos em práticas para sermos mais saudáveis, para que o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, possa ter Jesus morando dentro dele. Sê com o teu servo, sê com cada um dos ouvintes, entregamos-nos em tuas mãos, em nome de teu bendito Filho Jesus. Amém. Apresento a Andréia, né? A Andréia vai enriquecer o nosso programa, apresentando um hino especial. Esse hino que eu vou cantar é conhecido, acho que de todos aqui, e ele tem um propósito especial pela letra dessa música. Eu gostaria que vocês cantassem comigo para a gente aprender essa música. Eu não vou apresentar a música, só vou ensinar, na verdade. O nome da música é Segura na Mão de Deus. Eu acho que a maioria aqui já cantou alguma vez ou já ouviu cantar. Então, quem conhece já vai cantando comigo. Quem não conhece, ouve que a gente vai cantar mais vezes durante o programa, para ir cantando depois. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai.
orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Quem sabe canta junto. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu e jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Amém. Nós vamos cantar esta música mais 2 vezes nesse programa. Por quê? Esta música e repeti-la. Porque vosso servo é um palestrante que crê na dependência de Deus para ser sadio, para ser saudável. Não creio em disciplina, não creio em força de vontade, não creio em determinação sem Deus. Não creio nessas coisas sem Deus. Na literatura, no ambiente acadêmico, entre os profissionais de saúde, às vezes cristãos e na maioria das vezes não cristãos de fato, apregoam disciplina, força de vontade, determinação para ser sadio, para ser saudável. Esses fatores são importantes, mas sem Deus eles não valem absolutamente nada. Por quê? Porque nossas necessidades biológicas são absolutas. Nós as temos 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. Porém, estes fatores, disciplina, força de vontade, determinação, nós não os temos 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. Há uma dicotomia. Eles são relativos, como a nossa natureza e o nosso ambiente são relativos. E as nossas necessidades biológicas, repito, são absolutas. Então, é muito importante depender de Deus. A letra desse hino, eu gostaria que você a levasse mentalizada, decorada. Cada vez que você comer, lembrar dessa música. Cada vez que lembrar dessa música, comer, beber, para você lembrar da dependência de Deus. Bem, esta tarde nós vamos então falar sobre prescrições alimentares na Bíblia. E esta palestra também é de lançamento do DVD com este tema. É um DVD resultado de 30 anos de pesquisas. Vosso servo estuda, prega, pesquisa este assunto na Bíblia há mais de 30 anos. E ele é apresentado no DVD em 4 horas e 40 minutos, em 21 temas sequenciais, cada um deles em torno de 10 a 14 minutos. E, portanto, é um tesouro que você, com certeza, mudará a sua vida para sempre. Porque a proposta desse trabalho, desta palestra, desse projeto é arrojada.
É uma proposta para dividir a vida em duas. Assim como Deus dividiu a minha, Ele não faz acepção de pessoas, Ele pode dividir a sua também em duas. Quantos de vocês querem que Deus divida a vida em duas? Daqui para frente, uma vida vitoriosa na saúde, nos hábitos alimentares, no estilo de vida. Quantos querem? Amém? Deus fez isso comigo. 30 e poucos anos já, sem gripe, sem resfriado, sem doenças. Muito bem. Vamos então à palestra. Por que a gente precisa estudar esse assunto na Bíblia? Esse assunto na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele costuma ser apresentado com base nos livros da irmã White. Sempre Conselho sobre Regime Alimentar, Testemunhos Seletos, Ciência do Bom Viver, Temperança e outros. E nós vamos estudar na Bíblia a ciência da nutrição, porque é um tema espiritual que depende de fé. E a própria Bíblia fala de si mesma que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Você será, como veremos daqui a pouco, assim, você será, nós somos hoje o que fizemos ontem com a nossa saúde. E seremos amanhã o que fizemos hoje. Então, se acreditarmos nas orientações de Deus, que vamos estudar hoje, nossa vida poderá melhorar. Eu tenho saúde, qualidade de vida espetacularmente melhor aos 53, quase 54 anos, vou fazer 54 em outubro, melhor do que aos 20. E estatisticamente isso não é comum, mas Deus promete, nós vamos ver isso aqui nessa tarde. Deus promete, isso depende de fé. Então, daí por que estudar na Bíblia? Tudo que fazemos se relaciona com a saúde e envolve princípios absolutos. Não está passando o slide na tela? Aqui eu já estou no número 3. Posso passar? Só um instantinho, por favor. Deu problema? Os gestos, eu não estou entendendo os gestos. Querida, faz um favor, dá um pulo lá em cima para mim. Por favor. Eu pensei que estivesse passando na tela, o que eu estou vendo aqui no meu computador, e não está. Mas eu vou continuar a palestra porque é uma questão de tempo, A gente tem que correr contra o tempo. Este livro, a Bíblia, ele diz de onde viemos, para onde vamos e o que fazemos aqui. E também a Bíblia, ela indica as melhores condições de nos relacionarmos com as coisas e as pessoas. Com as coisas, que são o assunto desta tarde, quase noite, a água e os alimentos, para satisfazer nossas necessidades biológicas, e com as pessoas. Por exemplo, é bem comprovado, bem estabelecido, que uma pessoa que se alimenta corretamente, ela é bem-humorada. Pessoas bem-humoradas têm um volume maior, uma quantidade maior de amigos. Tem uma qualidade melhor nos seus relacionamentos, porque são bem-humorados. Agora imagine uma pessoa que tem azia a cada refeição. Como é o humor dessa pessoa? E quanta gente tem azia quando faz qualquer refeição, dor de cabeça e etc, etc. A Bíblia também produz equilíbrio entre as leis absolutas que regem a vida com as necessidades biológicas que também são absolutas. Então vamos ter que passar por lá, não mais por aqui. Pode passar o slide, tem que chegar até o número 3. Pode ir passando, por favor. Esse é o problema, são muitos slides. Eu quis fazer uma palestra bem dinâmica, mostrando como se estivesse aqui passando um vídeo, bem dinâmico, e agora... Então acabei de falar que produz equilíbrio entre as leis absolutas que regem a vida com as necessidades biológicas que são absolutas. Então esse equilíbrio, levando a sério a vida, o respeito às leis naturais, isso produz paz interior, melhora a ecologia interna, de modo que o nosso organismo funciona melhor.
A medicina aceita a fé nos seus procedimentos clínicos. Interessante isso. De que forma a medicina aceita a fé? Eu preciso que você passe, por favor, olhe para o meu dedo aqui, ó, por favor, que são muitos slides, eu não posso esperar cada slide. Olha, estou esperando passar o slide. Muito bem. De que forma a medicina aceita a fé? Ela ministra placebos, que são substâncias semelhantes a remédios, porém sem quaisquer princípios ativos, a pacientes que não precisam de remédios, mas exigem que os médicos ministrem os remédios. Então o médico sabe que o paciente não precisa, então o que ele faz? Ele ministra um placebo, uma substância que não tem princípios ativos, o paciente acredita que está tomando um remédio, e por acreditar, por ter fé que é um remédio, ele se cura, melhora significativamente a saúde. Então a medicina acredita no poder da fé, né? E agora eu vou apresentar a opinião, pode passar? Vou apresentar uma opinião médica renomada sobre a função terapêutica da fé. Estou trazendo aqui a opinião do Dr. Dean Ornish. Dr. Dean Ornish vai aparecer agora. Ele foi consultor nutricional da Casa Branca durante o governo Clinton. Foi o período em que se ingeriu menos gordura e proteína animal na Casa Branca, onde houve uma redução significativa dos problemas cardiovasculares. Na época em que o Dr. Dean Ornish era consultor nutricional da Casa Branca, ele rivalizou mundialmente no ambiente acadêmico, na mídia em geral, com o Dr. Atkins, que foi o criador da dieta da proteína, que montou um império econômico e depois faliu, e eles rivalizaram muito. O Dr. Dean Ornish chamava a dieta da proteína de dieta irresponsável, principalmente por causa do desbalanceamento nutricional. Essa dieta, vocês devem se recordar, ela preconizava que as pessoas poderiam comer bastante proteína, principalmente de origem animal, desde que não ingerissem carboidratos, principalmente os complexos, né? No entanto, esse tipo de dieta é totalmente desbalanceada e não fornece os nutrientes nas condições que as células humanas precisam, né? E a pessoa, a princípio, come muita carne, quem gosta de carne, come muita carne, mas não obtém a saciedade de que necessita. E, sem saciedade, a pessoa não continua com essa dieta. E, por isso, o império montado pelo Dr. Atkins ruiu. O Dr. Dean Ornish, então, deu essa entrevista às páginas amarelas da revista Veja, no ano de 1998, quando abriu o Congresso Mundial de Cardiologia no Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte: refiro-me... tem que ser o slide anterior, por favor. Não se ensina isso na maior parte das faculdades, mas a sobrevivência saudável está intimamente ligada a fatores que por muitos anos consideramos o domínio das religiões ou dos gurus orientais. Portanto, isso tem que ver com fé. Refiro-me aos fatores subjetivos como a meditação, a oração e a busca da intimidade com Deus. Pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. Dr. Dean Ornish é um cirurgião cardíaco. Pacientes submetidos a cirurgias cardíacas que eram membros de uma igreja apresentaram um índice de sobrevivência, notem, 5 a 7 vezes superior aos demais operados. Saber que faz mal apenas não resolve. Todos nós que estamos aqui sabemos o que faz mal e o que faz bem. Mas para a grande maioria das pessoas, saber que faz mal não resolve, não é? É preciso trabalhar com os pacientes em níveis muito mais profundos. Por isso, a meditação e a oração são vitais. Está provado que a meditação desacelera os processos biológicos e mentais e acalma as pessoas. E vejam a frase final. A meditação, a retomada da capacidade de amar e conviver em paz, produzem no organismo uma recompensa química que é mais forte do que os remédios. Fé. Dr. Dean Ornish é um médico que tem resultados diferentes porque ele acredita no poder da fé. E ele pratica todas as orientações bíblicas, e ele não é adventista do sétimo dia. Todas as orientações bíblicas de saúde, ele pratica e recomenda aos seus pacientes. Portanto, trago a opinião dele aqui. Deus preocupa-se com a nutrição humana. Então, vimos a opinião da medicina, agora vamos ver Deus falando, né? Deus preocupa... Volta, por favor. Deus preocupa-se com a nutrição humana. Vejam lá, em Isaías capítulo 55, verso 2, a primeira parte. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Uma pergunta. Agora, o que podemos considerar pão na avaliação divina? Para a gente entender o que Deus quer dizer com essa afirmação.
Do ponto de vista de Deus, qual destes produtos é pão? Os refrigerantes ou a água? Respondam, por favor. A água. Muito bem. Vamos ver uma outra pergunta. Qual destes produtos foi criado por Deus? Os refrigerantes ou a água? A água. Muito bem. Qual destes produtos custa menos? Os refrigerantes ou a água? A água. Muito bem. Agora, Deus deseja que sinta saciedade mediante alimentos sadios, evitando os produtos supérfluos. Se você comer, se você beber o que Deus criou, automaticamente vai tirar o desejo, a vontade de usar o que o homem inventou e que faz mal e o médico proíbe quando você adoece. Isso é automático. Por isso que a Bíblia ensina um método diferenciado, ela ensina trocas. A Bíblia não apoia controle calórico, que produz compulsão, produz ansiedade, e que faz a pessoa desistir do processo. A Bíblia apoia trocas, né? Muito bem, então vamos ver agora. Por isso Deus continua indagando. Tem uma segunda pergunta no verso, Isaías 55, verso 2. E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Por que vocês gastam suor, gastam tempo, se esforçam tanto e vão jogar o dinheiro fora? Deus está dizendo. Porque as papilas gustativas localizadas na língua, elas identificam os alimentos quando você coloca na sua boca. Identificando os alimentos criados por Deus, elas comandam um processo bioquímico através de hormônios, de enzimas, de sucos, de ácidos, que tem a participação dos neurotransmissores no cérebro, né? Um processo extremamente complexo. E este processo gera saciedade, gera bem-estar, quando você come o que Deus criou. Né? Agora, o que acontece quando você come o que o homem inventou? Pode passar? Aqui está uma língua com os pontos que dão a sensação de amargo, azedo, salgado. Né? E essas sensações são produzidas por papilas ou células gustativas, pequenos botões, né? Que o alimento em contato com eles produz no hipotálamo do cérebro essas sensações de sabor, de prazer ou não, e assim por diante. Quando você come o alimento que não é de Deus, essas células, as papilas gustativas, elas ficam confusas, porque elas não sabem o que você ingeriu. Elas não possuem esta informação. Por quê? Porque o que você ingeriu não foi criado por quem? Por Deus. Esse conceito a medicina não domina, porque a medicina oficialmente não é criacionista. E daí outro motivo para estudarmos o assunto na Bíblia, né? Prescrições alimentares na Bíblia. E por isso, quando você come alimentos que não são criados pelo homem, o que acontece com que são criados pelo homem, e portanto não planejados pelo Criador, você tem ansiedade e compulsão. E quem tem ansiedade, come sempre mais do que realmente precisa, do que necessita. Come o dia inteiro, pode passando, acorda para atacar a geladeira, gasta demais e ainda adoece. Agora, saciados, satisfeitos, nutridos, qual é a reação humana? Qual é o comportamento humano? Comemos somente nos horários corretos. Não ingerimos guloseimas nos intervalos. Economizamos dinheiro. E evitamos doenças. Não é da vontade de Deus isto? Não lembra Deus isso? Não tem que ver com Deus isso? Agora que você sabe a importância que a saciedade tem e como obter saciedade, a saciedade é o poder de Deus agindo em você, controlando você para não cometer excesso, não cometer exageros. Não é o profissional de saúde, não é ninguém que tem que dizer para você o quanto você tem que comer. É o seu organismo baseado no que você, nas suas necessidades biológicas, ingerindo o alimento que Deus planejou para todos nós. Então, qual destes produtos realmente satisfaz? Os refrigerantes ou a água? A água. Agora preste atenção na pergunta seguinte. Para confirmar sua compreensão, qual destes produtos seu médico proíbe quando você adoece? Os refrigerantes ou a água? O médico proíbe o quê?
refrigerantes. Você compreendeu que, apesar de que do médico muitas vezes nem ser cristão, não crer na Bíblia, ele não está preocupado normalmente com isso, não faz parte da realidade dele muitas vezes, mas ele jamais proíbe o que Deus criou, porque Bíblia e ciência possuem o mesmo autor. Você já pensou nisso? Então faz bem estudar esse assunto na Bíblia, te desenvolve segurança, te dá consistência no seu comportamento. Agora, veja o que diz o apóstolo Pedro. A importância de você usar e consumir, se habituar a comprar e preparar e se acostumar mesmo ao que Deus criou. Evitar o que o homem inventou. Vejam o que o apóstolo Pedro diz, o slide anterior, por favor. Veja o que o apóstolo Pedro diz, 2 Pedro 1, verso 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Deus deu quanto para nós? Quanto, irmãos? Tudo! Se ele deu tudo, quanto o homem precisa inventar? Nada! Esse conceito faz toda a diferença na vida, na questão alimentar. Outro verso, veja só esse verso, Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Percebeu? O que o homem inventa, muitas vezes é positivo, não é? Mas estamos falando aqui de alimento. Não estou falando de coisas que às vezes a invenção salva vidas, não é? O alimento inventado pelo homem, vou dar um fator só, para os irmãos perceberem quanto isso é grave, que diferença isso faz. Deus tem um segredo que o ser humano não conhece. O maior cientista do planeta, em qualquer área, todas as áreas possíveis, ninguém conhece esse segredo de Deus na área nutricional. Balanceamento. Balanceamento. E o balanceamento de um alimento é responsável pelo senso de saciedade. Ok? A boa notícia, portanto, continuando, pode passar? É que ouvir Deus solucionará seus problemas nutricionais. Por isso tem que estudar esse assunto na Bíblia. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Muitas vezes a gente acha que ouvir Deus nessas questões de nutricionais, de saúde, a vida vai ficar chata, sem cor, sem sabor, esquisita. Deus não está dizendo isso. Ele está dizendo que você vai ter deleite, você vai ter prazer, vai ter satisfação, vai ter beleza, vai ter estética. Por quê? Porque Ele criou essas coisas. Deus é o autor do prazer. Deus é o autor da beleza. Deus é o autor da estética. Sem Deus isso é passageiro. Sem Deus isso não existe. Isso não é real. Tem que voltar. O Criador prescreve então na Bíblia 2 grupos de alimentos. Prestem muita atenção nesses versos que vamos, nesses slides agora. Nesses slides estão toda a palestra fundamentada neles. O verso é Gênesis capítulo 1, verso 29. Então o Criador prescreve na Bíblia 2 grupos. Eles são, o foco desses 2 grupos de alimentos são sementes e frutos. Ok? Prestem bem atenção nisso. Sementes e frutos. A primeira parte do verso, e disse Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra. Então o foco é a semente. E já vamos identificar esses alimentos. O segundo grupo de alimentos, neste verso, que é a primeira prescrição alimentar da Bíblia, feita a Adão e Eva no Gênesis, antes do pecado, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, o segundo grupo de alimentos prescritos por Deus na Bíblia, Adão e Eva e seus descendentes, são frutos. Primeiro item, sementes. O segundo, frutos. E agora vamos identificar esses grupos. O primeiro grupo de alimentos, ele é subdividido em 2 outros grandes grupos. O grupo de sementes é subdividido em cereais e integrais. Integrais porque no Jardim do Éden não haviam máquinas e moinhos para moê-los, retirando suas fibras e vendendo-as para o comércio de ração animal para produzir carne. Isso é um processo inventado pelo homem, e vamos ver os malefícios deles daqui a pouco.
O segundo grupo de sementes é o grupo dos feijões, que o brasileiro gosta tanto de comer, né? Então agora vamos identificar o grupo dos frutos. As frutas em geral, que você compra na feira, no supermercado, no sacolão. Frutos em geral. O Brasil é um dos maiores produtores, o primeiro, o segundo produtor mundial, dependendo de quem faz a pesquisa. E o outro grupo é de frutos oleaginosos. Esse grupo é o menos conhecido e pior. Contra ele há preconceito. E o Brasil é um dos maiores produtores também desse grupo de alimentos. É o grupo de gorduras e proteínas criados por Deus em invólucros, em recipientes assim hermeticamente fechados. São os alimentos mais protegidos. Como é que são? Você, quando vai comer uma castanha, você tem que tirar a casca dela, tem que tirar com um martelo. De tão fechado que é. Protegida. Alimento nobre. E às vezes as pessoas têm preconceito. Alimento rico em proteína. Proteína de altíssimo valor biológico. Não contém colesterol. Paupérrima em agentes patogênicos, causadores de doenças. Diferente das carnes, que são riquíssimas em agentes patogênicos, causadores de doenças. E assim por diante. Né? Esse é o segundo grupo. E agora, então, vamos identificar os alimentos grupo por grupo. Primeiro, os cereais integrais. Quais são os cereais integrais? Vamos lá. Trigo integral. Arroz integral. Milho. Centeio integral. Cevada integral, aveia integral, quinua integral, esse cereal é importado, painço integral, trigo sarraceno integral. Né? Agora, vejam, o nome integral, repito, integral quer dizer completo, total, absoluto. Exatamente como são as necessidades biológicas humanas. Percebem um equilíbrio nisso? Como uma necessidade criada por Deus é satisfeita na mesma proporção pelo que Deus criou. Se a necessidade é absoluta, o que Ele criou também é absoluto. É completo, é total. E quando você retira alguma coisa, deixa de ser completo, deixa de ser total, deixa de ser integral, absoluto. Não é? Então o alimento integral é integral quando todos os seus ingredientes estão presentes. Não é? Quando a sua estrutura molecular é preservada, mesmo quando ele é partido, como é o caso do triguilho, né? O triguilho é o trigo partido, mas todas as suas partes estão presentes. E por isso o alimento integral possui, prestem atenção nesse termo, vida biológica. Vida o quê? Biológica. O que é isso? Vida biológica é a capacidade, que também é um segredo de Deus, de gerar vida. Você coloca o grão em um solo biologicamente equilibrado, com os nutrientes necessários, num clima necessário, com energia solar disponível, e nasce outro vegetal. Isso é um segredo, ninguém sabe, é o segredo da vida. Vida só provém de vida. Né? Então aí está uma semente detentora de vida biológica, gera outra vida. Podem perceber que a semente está inteira. Né? Ou então uma planta na forma de muda, sendo detentora, portanto, de vida biológica, ela estando viva, gera outra vida. E segundo, pode passar? Segundo a biologia, somente vida gera vida. É uma impossibilidade algo morto gerar algo vivo. É uma impossibilidade científica, de qualquer ponto de vista que você analise. Não é? Somente alimentos detentores de vida biológica fornecem energia vital e capacidade funcional. Portanto, qualquer coisa morta que sirva de alimento é determinante em atrapalhar a geração e a manutenção da vida. Não é? E o que as pessoas estão comendo hoje, infelizmente, uma boa parte significativa é de produtos mortos. Não há vida biológica. Então comemos e bebemos para obter energia, gerar e renovar a vida. Permanentemente nós temos em nosso corpo células morrendo, já vou falar das células um pouco mais, células morrendo e células substituindo-as, como bebês, né, que se tornarão adultos,
e depois envelhecerão. Né? Então, nosso corpo é constituído por cerca de 100 trilhões de células com pequenos tijolinhos. Com pequenos tijolinhos. O corpo humano, 100 trilhões de células. Em relação ao corpo humano, todos os números são grandiosos, extraordinários. Né? E a célula, preste atenção nessa informação. Preste atenção. A célula, e você está vendo uma delas é aumentada milhares de vezes, a maior célula tem o tamanho de um pingo de caneta num papel. E a menor célula, ou as menores células, são invisíveis ao olho nu, são as células nervosas, precisam de microscópio para serem vistas, estudadas, etc. No entanto, apesar de tão pequena, uma célula é uma cidade. Tem ruas, tem veículos, tem prefeitura, tem estoques de nutrientes, por exemplo, e você tem 100 trilhões dessas substâncias no seu corpo. E para você ser sadio, para que a sua célula decida pela saúde permanentemente, para você ter os melhores indicadores de qualidade de vida que honrem e glorifiquem a Deus, porque Ele planejou você assim, o ambiente destas células, a ecologia interna, em razão do que você come e do que você bebe, planejado por Deus, criado por Deus, esse ambiente precisa ser um ambiente equilibrado. Tem que haver, por exemplo, um equilíbrio ácido-alcalino, produzido pelos alimentos que você come, ácidos e alcalinos em proporção igual. Essa terminologia ácido e alcalino não é sabor, é composição bioquímica. Ok? Então, é muito importante que esse equilíbrio aconteça baseado em que você come e bebe. Né? As suas células têm o nascimento, elas nascem, tornam-se adultas, envelhecem e desaparecem. E daí são substituídas, começando outro ciclo. Agora, todos esses processos, para você ter a melhor qualidade de vida e honrar e glorificar a Deus, eles dependem do fator eficiência. Com que eficiência cada processo bioquímico ocorre no seu organismo? Maior, menor? Isso depende do que você come e do que você bebe. Né? Então, a energia que você obtém, ela depende da eficiência com que os nutrientes que você ingere são extraídos dos vegetais do solo. Vocês estão vendo vegetais que estão ligados ao solo, e ao você se alimentar desses vegetais, você vai obter, vai usufruir e vai queimar nas suas células esses nutrientes. Dependendo da eficiência de todos esses processos, que eu não tenho tempo aqui para entrar em riquezas de detalhes em cada um, né? Você tem mais energia, você tem menos energia, você tem mais disposição, tem mais capacidade funcional. Né? Para a gente ser mais prático, uma pessoa que tem os hábitos comuns, a maioria, essa pessoa pode estar esgotada, extenuada, 5 horas da tarde. O expediente nem acabou, essa pessoa já não aguenta mais. Uma pessoa nessas condições, ela está suscetível a erros. Eu me recordo do corredor, aquele corredor famoso, Nick Lauda, né? Numa corrida, ele era vitorioso, né? Um corredor que tinha muitas vitórias, mas numa das corridas, ele, por problemas alheios, problemas familiares, ele não conseguiu ter a concentração necessária. E numa curva ele bateu, destruiu o carro, perdeu a corrida. E ele estava liderando a corrida na época. E ele disse: eu não conseguia me concentrar em hipótese alguma. Né? Um dos segredos do piloto Ayrton Senna é que ele praticamente não errava. E ele tinha uma equipe que cuidava de uma equipe com mais de 20 profissionais de saúde que cuidavam de cada detalhe da saúde dele. O corredor de Fórmula 1, Schumacher, que está em atividade, ele não come carne 3 dias antes das corridas, para não perder a capacidade de concentração e, portanto, não errar. Né? Então, depende sempre da eficiência com que cada processo acontece para que as pessoas sejam bem-sucedidas.
Você pode ter cansaço, torpor ou exaustão, como acontece com a maioria das pessoas após uma refeição. Fica meio paradão, meio mortão, né? E nós comemos e bebemos para obter energia. Então o certo seria, depois de uma refeição, ficar como? Disposto, bem-humorado, alegre, né? Ter um ganho de capacidade funcional. Vejam esse senhor, de origem oriental, né? Magro, aparentemente está dançando, né? Aparência de saudável, com disposição, saciedade, energia, bem-estar, bom humor, criatividade, produtividade, sucesso. Tudo isso está interrelacionado com o que a gente come e bebe. E agora vamos identificar os erros que cometemos em relação aos cereais integrais. Quais são os erros que cometemos? Erramos subutilizando o trigo através do pão branco. E já vou identificar. Erramos subutilizando o arroz com arroz branco. Erramos subutilizando o milho pelo uso do fubá. Por quê esses erros? Porque podemos considerar, porque esses erros, esses alimentos são refinados, são desbalanceados, são estragados. E qual é a prova de que eles são estragados? Aqui estão as 4 principais partes do grão do trigo. Há outras que se subdividem destas, né? Farelo, aleurona, endosperma e o germe. A farinha branca é feita da endosperma do trigo. Então, quando você come só a endosperma, no pão branco, num biscoito, etc., o seu hipotálamo do cérebro fica esperando as outras três partes que você não ingeriu. Você não fica saciado, satisfeito. E ao esperar as outras 3 partes, você come mais. Quantos aqui já perceberam que comendo pão integral comem menos, comem pouco? Quantos já perceberam isso? Olha, a igreja inteira. Então, não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Mas esse é o motivo biológico, né? E aí o que acontece? Sem sentir-se saciado, porque ingere um alimento incompleto, continua comendo em excesso, e aí o ganho de peso, as dietas, os regimes, quando na verdade o método de Deus são trocas alimentares, como estamos ensinando, né? No grupo dos feijões, ou melhor, no grupo das sementes, os feijões são, vamos identificá-los agora, pode passar? Feijão branco, ervilha, feijão preto, feijão de corda, feijão fradinho, grão de bico, lentilha, feijão soja, feijão carioquinha, né? E teria muitos outros, são centenas de tipos de feijões, né? Há uma variedade enorme. Apresentamos os mais conhecidos. Agora, quais são os erros que a maioria comete em relação aos feijões? Quais são os erros? Nós erramos repetindo excessivamente um tipo de feijão. Gostamos daquele tipo e comemos só aquele. É verdade isso ou não é? A vida inteira aquele tipo de feijão, né? O que acontece quando a gente repete muito um alimento? É nociva a repetição excessiva de qualquer alimento, não apenas os feijões. Qualquer alimento que você coma todo dia, todo dia, todo dia. É nociva a repetição. Por quê? Porque empobrece a nutrição, criando carências. Volta, por favor.